Olá, crianças. Hoje a nossa aula ela vai ser como os assuntos do ser, pensar e filosofar, eles estão interligados entre si. Nós iremos falar de uma só vez, tá? Porque é só uma atividade que tem em cada livro. Então, eu vou explicar a atividade para que vocês possam estar respondendo essas atividades, tá certo? Porque é o assunto que nós estamos trabalhando. No ser nós estamos trabalhando a inveja, tá? No pensar nós estamos trabalhando perguntas. E no filosofar nós estamos trabalhando a família, tá bom? Então, como nós vamos iniciar? Nós vamos iniciar com o ser, tá certo? Eu vou explicar para vocês aqui o que é que vocês têm que fazer aqui nessa atividade, tá certo? Olha, após a gente identificar a inveja na sessão anterior, né? Nós vamos agora elaborar estratégias, tá? Para que vocês não percam o foco desse sentimento, que é um sentimento nada agradável, que é o sentimento da inveja. Só que nós vamos trabalhar a inveja voltada para outras coisas, para outros personagens, tá? Não vamos voltar a inveja para a gente, não. Nós vamos voltar para outros personagens, tá bom? Para que a gente possa estar respondendo aqui a atividade. Na página 22 do livro Pensar, Aprender a Pensar, tá, crianças? Abram o livro aí na página 22 do livro Ser, quer dizer, tá? É do livro Ser, é o primeiro, o Ser. Nós vamos trabalhar a questão do pensamento. O pensamento, né? Como é que a gente pensa, que a gente trabalha esse pensar dentro da inveja, tá certo? E a gente vai tentar mudar, né? Os pensamentos, esses pensamentos de inveja, tá? Que muitas das vezes nós temos, né? Como é que a gente vai fazer isso, tá? Nós vamos fazer a partir do comportamento de terceiros. A gente vai trabalhar a partir do comportamento de terceiros, como eu falei para vocês, focar em outras coisas, que não seja nós, tá? Que não seja conosco. Nesse caso, a gente tem aqui no livro os personagens, tá? Eu tenho aí as ilustrações. Em vez de ser seu próprio comportamento, tá? Nós vamos observar os personagens que estão ilustrados no livro de vocês, na página 22 do livro Aprender a Ser, tá certo? Então, na atividade 1, tá? Vocês vão tentar descobrir o que é que acontece nessas cenas, na cena A, na cena B e na cena C, tá certo? Que está aí. E deduzir o que é que o personagem invejoso pode estar pensando, tá? Nós temos um invejoso em cada letra. Nós temos o invejoso na letra A, o invejoso na letra B e o invejoso na letra C. Então, você vai tentar escrever aí o que você imagina que esse invejoso está pensando. Na cena 1, o menino está mostrando um carro e o outro está lá em pé, assim, estarrecido, né? Paralisado. Na figura B, você tem a menina que ela está muito feliz porque ela... Aqui, ó. Né? A menina está muito feliz porque ela tirou 10 e ele está olhando a nota dele 5, tá? Então, a gente vai tentar imaginar o que é que ele está pensando. A menina está sorrindo e ele está meio que pensativo e triste. Na cena da letra C, nós temos uma menina chorando e outras 3 conversando, tá? O que será que essa menina... Chorando não, ela está assim meio chateada, né? Zangada. Então, o que será que ela está pensando lá das outras, tá? Então, vocês vão tentar escrever o que vocês estão pensando, o que eles estão pensando, entenderam? Vocês vão escrever o pensamento de vocês em relação à imagem, tá? A ilustração que se refere ao livro, tá certo? Depois, na atividade 2 da página 23, vocês têm assim... Organize-se em grupos. Novamente, eu volto a dizer, essas atividades em grupos, nós vamos trabalhar individual. Quando puder, a gente faz, tipo, no fórum, alguma coisa, algum comentário para debater lá, tá? Aí ele diz assim,
vocês vão listar diferentes estratégias para lidar com a inveja, exposta nas 3 situações anteriores, ou seja, nessas 3 situações aqui, tá? Vocês vão criar estratégias, tá? Para trabalhar, né? Estratégias para trabalhar a inveja, para lidar com a inveja na situação A, estratégias para trabalhar a inveja na letra B, né? E na letra C, tá certo? Aí ele diz assim: pare um momento para refletir sobre o que ajuda você a lidar melhor com suas emoções. Então, você vai parar um momento e pensar o que é que te ajuda a lidar com as tuas emoções, tá? E na terceira questão, tá? Vocês devem refletir sobre o que as diferentes estratégias expostas têm em comum, tá? Vocês, na terceira questão, essa aqui, ó, tá? Vocês vão imaginar, tá? O que essas estratégias que vocês criaram aqui, ó, tá? O que é que elas têm, tá? Em comum, essas 3 estratégias. E na quarta questão, né? A quarta questão vocês vão ter que... ele diz assim: como você se sente quando deixa de sentir inveja? Como é que uma pessoa se sente quando ela tira de si esse sentimento, né, tão negativo que é a inveja? Então, na quarta questão, você vai fazer isso, tá, crianças? Essa é a atividade do Aprender a Ser de hoje. Ainda trabalhando a questão da inveja, tá? É para vocês refletirem, né, sobre essa questão da inveja, tá? Vocês vão dizer como é que você se sente, se você se sente aliviado, tranquilo, esperançoso diante de outras perspectivas, se você se sente satisfeito com esses pontos fortes que você agora tem, né? No caso, vocês não vão trabalhar vocês vão trabalhar os personagens, tá, crianças? Esses personagens aqui, ó, da atividade, tá? Como será que essas crianças agora aqui, ó, elas estão se sentindo depois de elas terem trabalhado esse sentimento ruim que é a inveja, né? Como é que elas vão se sentir? Tá certo? Então, é isso que vocês irão fazer. Super simples a atividade de hoje do Ser, tá? Dando continuidade à o nosso conteúdo, tá? A intenção desse conteúdo, criança, é que vocês se conscientizem do poder que tem de mudar suas reações e de lidar com maneiras diferentes com situações que costumam ser incômodas, tá? É uma situação chata, não é uma situação que incomoda. Então, tudo isso aqui, depois da gente estar trabalhando a inveja, a gente vai perceber como é que as pessoas se sentem, como é que as pessoas podem se sentir sem esse sentimento, tá certo? No caso concreto da inveja, né, vocês terão uma ideia mais clara do que se trata. E também perceberão que não é uma emoção vergonhosa e que todo mundo já experimentou alguma vez. Ou seja, todo mundo já sentiu uma invejinha, né, de alguém, tá? Mas não uma invejinha ruim. Como a gente diz, eu tô com uma inveja boa desse teu presente. Uma inveja é uma inveja sadia. Não existe inveja sadia. Inveja é inveja, tá? Eu ter inveja do que o outro tem, do que o outro tá conseguindo, do que o outro tá... Isso não pode existir entre a gente, tá? Inveja é um sentimento muito ruim. Mas também, criança, vocês aprenderão que agir sobre a influência da inveja nunca é benéfico e que, portanto, é preciso treinar como lidar com ela, tá? Às vezes, as pessoas, nós, né, principalmente nós seres humanos, né, que nós estamos falando da gente, né, do ser humano, nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções e sentimentos, tanto com a alegria, como a tristeza, como o respeito, a confiança, o amor, todos os tipos de sentimento a gente tem que estar, e emoções também, tá? A gente tem que aprender a lidar
A gente tem que ter estratégias, porque nem sempre a gente consegue segurar aquela raiva, né? Mas a gente tem que ter sempre uma estratégia para poder se acalmar, refletir, calma, respira, para poder agir. E é assim que a gente faz, tá bom? Então, essa é a atividade do aprender a ser, tá, crianças? Agora nós iremos para o pensar. O pensar de hoje é o Conecte Ideias, tá? Ele continua falando do aprender a fazer perguntas poderosas, tá? É a página 20, certo? Vocês irão ler esse texto, fazer a leitura do texto, aprender a fazer perguntas poderosas. Depois, né, vocês vão comentar suas impressões e soluções para essas dúvidas que possam surgir, tá bom? Então, o texto tá bem aqui, aprender a fazer perguntas poderosas. Ele fala que perguntas poderosas são aquelas que despertam a curiosidade, o desejo de aprender, de pesquisar. Elas também nos incentivam a resolver problemas ou a questionar situações para que as quais não existem respostas, né, definitivas ou únicas, tá? Esse livro você vai reconhecer muitas dessas perguntas. Elas estão em todas as unidades, porque saber perguntar e se questionar é fundamental para ser um bom pensador, tá, crianças? É aquela questão que eu sempre digo para vocês. Às vezes tem uma pergunta que a gente não usa a nossa inteligência para responder. A gente diz só sim, não. Por que não questionar? Sim, eu gosto disso, por isso, por isso. Sim, eu acho que é assim, por isso e por isso. As pessoas às vezes se acomodam, então a gente não pode se acomodar. Há perguntas que apontam diretamente para o ponto-chave do assunto em que queremos nos aprofundar. Outras nos ajudam a avançar em nossas pesquisas. Quando queremos treinar nossa mente para aprender a fazer boas perguntas, é importante elaborar um número grande delas, para depois escolher as mais interessantes. Foi o que trabalhamos nas páginas anteriores. Selecionar as perguntas nos ajuda a especificar o que queremos saber. Uma boa pergunta deve ser precisa e despertar a curiosidade e o interesse em resolver problemas, tá certo? Esse é o texto que nós iremos trabalhar, tá? Que vocês irão usar para responder essas questões. Primeiramente, ele diz o que pode ajudar você a fazer perguntas mais precisas. Aí aqui ele dá algum leque do que pode ajudar você a fazer isso, tá? Com essa pergunta poderosa, é oferecida uma lista de 4 conselhos sobre os quais vocês devem refletir, tá? Tá bem aqui os 4 conselhos. Analise o contexto daquilo que você quer perguntar. Antes de perguntar, observe e anote as informações que você deseja obter. Pense e selecione as perguntas que você vai fazer. Espere o momento adequado para fazê-las, tá certo? Então, aqui você tem as sugestões, né? Uma lista de conselhos para você se organizar para fazer essas perguntas, para que suas perguntas sejam poderosas, tá, criança? Poderosas no sentido de serem perguntas, porque tem gente que faz pergunta nada com nada, né? A gente está falando, aí vem a pessoa e fala assim, mas não era uma bola? Tá? Surge como uma pergunta assim que não tem nada a ver com o que você estava falando. Então a gente tem que pensar no que a gente vai perguntar, tem que elaborar, será que essa pergunta que eu vou fazer tem sentido? Será que ela tem a ver com o que eu estou falando? Tá certo? Você também pode iniciar diálogos, né? Formulando perguntas, tá certo? Vocês costumam usar alguns desses conselhos normalmente antes de fazer alguma pergunta? Vamos analisem se vocês costumam pensar nessas ajudas aqui, nessa lista oferecida aqui para vocês de 4 conselhos. A segunda questão diz assim, observe a imagem, analise e descreva o contexto. A imagem, gente, é da jogadora Marta, né? Vocês observam que é a imagem da jogadora Marta, tá certo?
a fotografia, né, vocês vão observar e descrever com o máximo de detalhes possível, tá? Essa imagem. O que é que eu vou escrever aqui? A análise do contexto, análise da foto, tá? O que é que eu percebo nessa foto? O que é que aconteceu aí nessa foto? Você vai escrever aqui, é a sua análise do contexto. A terceira questão diz assim: depois de descrever o contexto lá da imagem da Marta, pense sobre as coisas que você precisaria saber para poder direcionar melhor suas perguntas e o que gostaria de perguntar à entrevistada, ou seja, o que é que você gostaria de perguntar à Marta, tá? Então, o que é que eu preciso, primeiramente, antes de selecionar minhas perguntas, o que é que eu preciso saber sobre essa pessoa? Lógico que se eu sou um entrevistador, eu vou entrevistar a jogadora de futebol Marta, eu tenho que saber alguma coisa sobre ela. Eu não posso chegar lá do nada, né, e começar a fazer perguntas tolas para ela. Então, o que é que eu preciso saber sobre ela para eu poder perguntar? Aí você vai escrever aqui depois. Você gostaria de perguntar sobre o que para Marta? Você vai anotar, tá, criança? Então, essa é a atividade de pensar do dia. Então, nós iremos agora para o filosofar. O filosofar, crianças, ele continua falando sobre a família, né? Por que vivemos em família? Peguem o livro Aprender a Filosofar, abram na página 26, tá bom? Nós temos uma história em quadrinhos, né? Um HQ. Primeiramente, nós vamos o quê? Fazer a leitura da história em quadrinhos, tá? Você abriram o livro na página 26, Filosofar? Então, abrindo o livro, nós temos essa historinha aí, tá? É uma história, logicamente, que ela está trabalhando o quê? A família, não é isso? Família ou famílias? É uma pergunta. Olha o que está dizendo aí no texto. Hoje eu vou começar com uma pergunta simples. Todo mundo tem família? Aí o menino disse, eu acho que sim, porque todo mundo tem pai e mãe. E alguns têm avô, avó, tias. Aí a menina diz, mas a gente pode nunca ter conhecido esses parentes. O outro fala, então quer dizer que a gente nasce com família, mas pode não conhecer ou não viver com ela? E para que serve uma família? Aí o menino responde, para cuidar e dar comida. A menina fala, você só pensa em comida? Claro, a gente precisa comer para sobreviver. Aí a professora lá, né, a mediadora da conversa, ela diz, quer dizer então que a família ajuda a gente a sobreviver? E vocês acham que todas as famílias são iguais? Aí o menino disse, não, nenhuma pessoa é igual a outra. E a menina disse, e todas as famílias são feitas de pessoas, então cada família é única. Aí a professora ou a mediadora diz, entendi, mas dá para dizer que existe algo em comum entre todas as famílias? Tá? Então, gente, olha que texto interessante, não é? Uma família, ela vai além de parentescos, na página 27 está dizendo isso. Né? Será que uma família vai além de parentescos? Para mim, uma família, crianças, claro que vai além do parentesco. Para mim, Merijane, tá? Aí você vai pensar se para você uma família vai além do parentesco. Olha aí, tem várias perguntas aí para eu fazer para vocês. Por que vocês pensam que vivemos em família? Quer dizer, qual é a razão ou quais são as razões pelas quais muitas pessoas prefiram viver em família e não sozinhas, tá? Eu posso fazer milhares de perguntas aqui para vocês pensarem. Olha, uma família serve para quê? Que diferenças uma família pode ter em relação a outra? O que pode existir de igual entre diferentes famílias? A família da mãe de alguém faz parte da família do pai dessa pessoa? E a família do pai faz parte da família da mãe?
Vocês concordam que toda família é única? Por quê? O que vocês pensam que significa sobreviver? Viver e sobreviver significam a mesma coisa? E sobreviver e viver bem? Vocês acham certo alguém da família de vocês decidir algo por vocês? Por exemplo, que a mãe ou o pai de vocês decidem qual escola vocês vão estudar? Então, crianças, questionamento tem milhares sobre família ou famílias, certo? Então, a atividade da página 27 que vocês irão fazer é o seguinte. Lá tem dizendo assim, ó, uma família vai além dos parentescos? Você provavelmente conhece muito bem sua família e talvez mais algumas outras, mas você saberia dizer o que é uma família? Será que todas as famílias do mundo têm alguma coisa em comum? Hein, gente? Será? Então, vocês irão responder. O que é que eu vou fazer aqui, tia? Você vai fazer o seguinte. Vocês lembram daquela atividade que nós fizemos lá no começo do ano? A árvore genealógica? Lembram? Lembram, não lembram? Então, a árvore genealógica, gente, é o nosso conceito de família primordial. Por quê? Porque a árvore genealógica, ela vai nos mostrar a nossa origem, certo? De onde é que eu venho, tá? Então, você vai desenhar aqui a sua árvore genealógica, tá? Você vai dizer, primeiramente é você, né? Lá embaixo. Depois vem papai, mamãe. Depois vem vovô, o pai do papai, a mãe do papai. Depois o pai da mamãe, a mãe da mamãe. Depois, vai subindo avô, avó, bisavô. O que eu tenho que eu posso, até onde eu conheço da minha família, tá? Essa vai ser a sua árvore genealógica que você vai construir aqui na página 27. Você vai desenhar a sua árvore até onde a sua família se conhece. Não adianta eu desenhar lá o tataravô de não sei quem, que eu nunca nem conheci. Não, tá? Se eu fosse desenhar a minha árvore genealógica, eu ia desenhar somente até o meu avô, por parte de pai, porque é só até aí que eu conheço, tá? O resto que veio antes do meu avô eu não conheço. Então, eu vou desenhar só até onde eu conheço da minha família, tá certo? Então, essas são as atividades do ser, pensar e filosofar que vocês irão levar para casa, tá bom? Eu vou deixar na plataforma, não vou deixar nenhuma atividade em folha na plataforma, porque essas atividades, se eu não me engano, não foram, né, para vocês. Então, eu posso mandar na próxima aula, tá? Hoje vocês irão fazer só no livro, tá certo? As 2 páginas lá do ser, do pensar e essa do filosofar, tá bom? Beijo no coração e até a próxima aula.